Johnny Cast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, é uma noite muito especial, como várias outras noites, que vem sempre pessoas muito legais aqui, eu trago aqui quem? Fernanda Beltrame, tudo bem, minha amiga? Olá, tudo ótimo. Olha, aqui no QuestioneCast, sempre eu mostro assim, a minha satisfação de trazer pessoas assim como você, que vem, traz um conteúdo legal, fala da parte profissional, espiritual. E tipo, eu estou muito assim feliz por sua presença. Obrigada, agradeço muito. Estou muito feliz também de estar aqui, né, mostrando mais uma vez meu serviço. Pois é, muito bom mesmo, porque tipo, você chega, né, e a vida da gente é corrida, não é isso? E tipo, trabalhar sempre, muita gente leva como um fardo, muita gente. Sim, sim. Mas eu vejo ali pelos seus vídeos, pelo seu conteúdo, que não é um fardo, aquilo realmente é o que você ama fazer, não é isso? Olha, é muito bom ajudar pessoas. Eu me sinto muito realizada com isso. Pra mim é como se fosse tipo um propósito, um chamado, assim. Você alinhar, tipo, aquilo que te paga junto com aquilo que você gosta de fazer. Porque você tá ajudando pessoas, você tá construindo a vida da pessoa, ajudando ela a se transformar, entendeu? Pra mim é incrível. Você, final da clínica ali, final do tratamento, final da sessão, você vê a pessoa satisfeita com o seu trabalho. E depois de um tempo, normalmente uma semana, eu sempre pergunto, e aí, fulano, como você tá? E ela fala, nossa, melhorei, tipo, 60%. Eu não tô sentindo mais tal sentimento, é muito satisfatório. Para quem ainda não sabe, né, a Fernanda Beltrame trabalha com hipnoterapia, não é isso? É difícil falar, né, gente? Hipnoterapia. É isso aí. Hipnose, né? Hipnose clínica. Tem 1 ano e pouco que eu tô trabalhando, eu tava até olhando hoje, vendo lá quando foi as últimas vezes que eu fiz meus cursos. E tem um ano e pouquinho aí que eu tô na área. E é muito bom. E na sua área, assim, eu vou fazer uma pergunta, sabe, que do nada eu faço questionamento, não é isso? E tipo, existe assim um certo preconceito, a pessoa pergunta, você usa um relógio, alguma coisa assim? Já teve muito isso no começo. Tipo assim, até hoje, na verdade, tem algumas dúvidas. Mas hoje são dúvidas mais válidas, né? Antes tinha realmente essas questões no começo de se tem pêndulo, se a pessoa fica presa no transe, né? Como que é exatamente o processo, porque algumas pessoas acham, alinham muito a hipnose clínica com aquela hipnose de palco, né? Aquela brincadeira e tal, né? Da pessoa, sei lá, comer uma cebola achando que é uma maçã e etc. Mas hoje em dia o pessoal já acostumou. Eu acho que como agora eu já trabalhei bastante com o pessoal de montanha, já tá tendo aquele boca a boca, então as pessoas entendem que não é isso, entendeu? É uma prática realmente, um tratamento terapêutico. Pelo que eu sei, assim, você trabalha em montanha e região, não é isso? Isso. Hoje em dia eu tô trabalhando aqui em Montanha e em Nova Venécia, mas eu também faço a sessão online. Hoje mesmo eu tive atendimento, até mesmo de uma pessoa de Soretama. Então, assim, a região, né? Daniel, maravilhoso, tá? Ele faz meus anúncios aí, minhas divulgações, né, na internet. Vamos dar um salve aqui pro Daniel, o cara é show, Não, viu? ele é, gente. Parabéns, Daniel. E aí, as pessoas, graças a Deus, assim, estão chegando, entendeu? Pessoas do interior também de Nova Venécia já me procuraram. E é isso. Tá crescendo aos poucos. Então, graças a Deus. Amém. Observa ali Em nome de que Jesus. você trabalha e você consegue integrar duas coisas que eu acho muito importante, que é a parte mental e espiritual também. Você ali indica algumas coisas, né? Isso como ler a Bíblia e outras coisas. E qual é assim a sua satisfação em integrar esse conteúdo à sua parte profissional? Rafael, eu acho que antes de tudo eu sou cristã. E eu acho que em tudo eu devo colocar o nome de Deus em primeiro lugar, entendeu? E quando eu entendi que na Bíblia
aquilo dali é um instrumento para você viver, entendeu? Quando eu entendi que muitas coisas estão alinhadas com a Bíblia, eu falei, é isso. Por isso que muitas vezes eu falo, pra mim é como se fosse um propósito, realmente, um chamado. Porque eu alinho, introduzir às vezes as pessoas, olha, busca a Bíblia, busca orar, busca, né, um entendimento disso aqui. E se alinhar com a mentalidade que aquela pessoa às vezes está carregando. Porque às vezes ela está carregando um fardo que não é dela. Né? Como diz a palavra, Jesus morreu na cruz e levou consigo nossas dores. Então aquele fardo não é dela, já foi embora. E aí aquela pessoa fica levando ali aquela dor, aquele trauma. Então eu gosto muito de trabalhar em ambos. E eu acho que dentro de uma área de hipnose, onde eu já peguei muitos casos, infelizmente, de abuso sexual, de molestação, entendeu? Coisas pesadas, sombrias, eu acho muito importante trabalhar também com a palavra de Deus. Eu acho interessante alinhar algumas coisas que, tipo, na Bíblia a gente vê coisas impossíveis sendo assim, tratadas como possíveis. Com certeza. Porque realmente acontece ali como um milagre, né? E eu observo, assim, pelo seu trabalho, tá taxado algumas coisas ali, algumas variáveis, que é o quê? Por exemplo, a depressão. Falam por aí que depressão não cura. Não é verdade? Não falam isso? E tipo, eu fico muito feliz de trazer uma pessoa que, no caso, trabalha, né? E acredita. E que basicamente é um milagre. Então eu observo que eu falei, poxa, a pessoa vem, né? Traz coisas sobre Deus, sobre essa ótima, quem não acredita, é uma ótima filosofia de vida, porque realmente não tem como contestar, né, isso? Sim. E eu falei, poxa, muito legal mesmo, acho muito bacana, porque e traz assim uma certa curiosidade. Tipo, a gente tá ali, vê o vídeo e fala, poxa, eu tenho talvez um medo de alguma coisa e tal. Ah, eu sou inseguro, eu sou ansioso, e eu não tenho como controlar. A ansiedade é o mal do século, a depressão e essas outras doenças assim psíquicas, não é isso? E tipo, como é presenciar um milagre ali, né? Basicamente eu vou considerar como um milagre ali. Aqui, tipo, e qual é assim o feedback que você recebe? Fala um pouco pra gente. Olha, na nossa área a gente não diz que nós curamos de forma nenhuma. Primeiro porque a hipnose, ela é tratada como a metodologia ericksoniana, que é o que a gente usa, a autocura ela já está dentro da pessoa. E se eu for levar para o espiritual, a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, o espírito já está dentro de você para te autocurar. Então, assim, na hipnose, se eu for olhar, eu só conduzo a pessoa para aquilo que ela ainda não entendeu que ela tem o poder, entendeu? De se autocurar. Uma das coisas que você falou aí, que foi, as pessoas realmente elas não acreditam que elas podem, entendeu? Buscar essa solução, que essa solução está dentro delas, ou que há a solução, há a saída para aquele problema, né? Muitas vezes elas estão tão concentradas na dor, naquele trauma e etc., que para elas fica difícil, elas veem a capacidade de sair fora, tipo, ver a luz, entendeu? E realmente, principalmente casos de pessoas depressivas, de já chegarem e falarem, nossa, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já fui em vários lugares, já fui em vários psiquiatras, psicólogos, terapeutas, e realmente ela não vê uma solução. E graças a Deus, porque eu acho que não sou eu que faço milagre, eu acho que é plano de Deus mesmo, ele coloca essas pessoas na minha vida e realmente a gente pode ajudar essas pessoas. Que eu acho que é só um passo, entendeu, que a gente faz. O restante é com a pessoa. Vou fazer uma analogia aqui sobre o particular do espiritual. Sim. Acontecia, Jesus, quando estava na Terra, ele era uma pessoa, né, tipo, considerada ali como luz. E, tipo, quando ele fazia alguma coisa, né, ele falava, não, a sua fé te salvou. Sim. E tipo, como trazer, assim, às vezes, um fundamento
desse na sua profissão. Como é isso para você? É exatamente isso. É a fé da pessoa naquele tratamento, é a pessoa realmente ela entender que ela é capaz, entendeu? A Bíblia diz que devemos viver uma vida em abundância, entendeu? Por mais que fala também, o mundo jaz do maligno, mas Jesus fala que nós devemos viver com abundância. E eu acho que é exatamente isso. Quando fala que nós devemos viver em abundância, é você viver o seu melhor. É você viver o seu melhor emprego, é você viver um relacionamento saudável, é você viver financeiramente bem, né? E a hipnose, ela faz exatamente isso. Te leva ao caminho de você buscar soluções, se organizar, ter disciplina para ter uma vida melhor, ter uma vida, né, construída bem financeiramente, ter uma vida bem com seus amigos, com uma família e etc. Muito, muito bacana assim estar ouvindo sobre o seu trabalho e essa forma assim de agir sobre um assunto tão delicado. E eu vou aqui tocar num pilar aqui, né, que pelo que eu entendo assim um pouco, são 3 fatores ali que são muito importantes. Um pilar, o tripé ali, que é o físico, que é o corpo, né? Sim. Mente e espírito, não é isso? Sim. E tem os 3. Aí você tá ali e dá uma boa assim, força, né? Ao lado, né? Você usa um pouco do espiritual com as suas dicas, sim, claro. Não é isso? A pessoa está aceitando, é claro, também. Usa a parte mental também, né? E ali você dá algumas dicas também, por exemplo, a pessoa, às vezes, o corpo dela está muito, como é que se fala? Sobrecarregado, entendeu? A parte física, ele não está muito bem. Então, tipo, tem mais algumas dicas sobre o corpo, sobre como você aborda essa parte também para manter esse tripé ali para ele progredir. O que eu acredito que acontece e que eu vejo muito dentro da clínica, né? Além dos estudos. Nossa mente, ela é muito boa, ela suporta muita coisa. Mas conforme ela vai se intoxicando, que, né, vai tendo problemas, criando dores emocionais, isso vai pesando um pouco. E a carga sobre a nossa mente traz para o nosso corpo o quê? Dores físicas. Né? Muitas pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, vou falar uma por uma, né? A ansiedade normalmente traz o quê? Tensão muscular, né? A pessoa reclama muito de tensão, cansaço, mente corriqueira, e isso vai gerando para ela no corpo esse cansaço, né? Esse peso. Na depressão, normalmente a pessoa ela é desanimada, ela tem aquela tristeza, aquele corpo, né? meio caído, vamos dizer assim. Então, o que a gente sempre orienta para essas pessoas são exercício físico. Fazer exercício físico é extremamente necessário, né? Por causa da liberação que há, né, de dopamina, endorfina e etc., que trabalha, né, quimicamente, biologicamente o nosso corpo e que faz a gente sair desse estado aí, né, de ansiedade e de depressão. Isso. Você indica algum esporte, alguma coisa assim pro pessoal? Qualquer esporte. Qualquer esporte? Eu faço Muay Thai, eu vou fazer propaganda. Eu faço Muay Thai, então vamos fazer Muay Thai, é muito bom. Olha, muito bom, viu? O Muay Thai ele é uma arte marcial, não é isso? E tipo, trabalha também, tem algumas filosofias dentro, não tem isso? Ali, sobre algumas técnicas, algumas coisas, como funciona? Vou puxar um pouquinho, sei que não é. Olha, eu nunca, assim, tem as técnicas de defesa pessoal, né? E também a gente força muito o corpo. E a mente vai junto nesse gancho. Porque, imagina só, você tá cansado ali, né? Aí os nossos mestres lá, que é o Renato e o João Michael, normalmente eles dão aquele impulso. Não, vai lá, vai lá. Então, você tem que forçar a sua mente. Peraí, eu consigo mais um, entendeu? Então, isso traz até mesmo pra nossa realidade dia a dia. Você ali na depressão, você ali na ansiedade, a entender que, tipo, a vida sempre consegue te arrastar um pouquinho mais. Sempre vai um pouquinho mais, sempre vai um pouquinho mais. Olha, eu vou fazer uma puxadinha aqui, eu vou compartilhar aqui uma história, que do nada solta alguma ideia, né? Encerra a live. Gente, olha, vocês que estão aí na live, vejam tudinho aqui no, como que é? Questiona Cast, ok, gente? Vai ficar lá salvo pra vocês. Um grande abraço. Valeu, pessoal da live.
Pois é, muito legal, você tem ali vários seguidores ali na sua live, na sua parte acompanhando você. É muito importante, tipo, o profissional, né, tá, as pessoas, né, quando seguem, realmente é um feedback muito bom, é isso. E eu vou agora falar aqui sobre aquela esquisito, né, que eu tava fazendo uma puxadinha ainda há pouco. Aí eu tinha um colega, ele tava lá fazendo um esporte, eu não lembro qual mas ele usava as luvas, tinha luva e tal, e tava aprendendo a defesa pessoal, né? E ele até falou, olha, vamos lá, tal. Aí eu tô fazendo tal coisa, aí eu pensei, rapaz, é perigoso esse negócio. Aí ele foi lá e tal, chegou com o rosto assim um pouco machucado. Eu falei, rapaz, esse negócio é muito perigoso. Aí depois me contaram que não era perigoso. É porque ele posicionou as luvas aqui, né? Aí a pessoa batia na luva e a luva batia assim. Ah, sim, normal. Aí ficou com a. Então, tipo. Aí é engraçado que até na forma de um acidente ali que acontecia, né? Aí hoje eu lembrei dessa história, mandar um alô pro meu amigo lá, não vou falar o nome dele não, pra não comprometer, né? Pra não comprometer muito, mas foi engraçado, entendeu? Porque realmente falei, rapaz, o treino leve violento, né? Não é. Renato, se alguém ver a live, manda pra Renato também. Renato, ele pega pesado, bicho. Ele não tem esse negócio não. Mulher, é homem, ele caceta mesmo. Mas é bom porque realmente tira a gente da zona de conforto, entendeu? Eu gosto bastante. Eu acho muito importante a pessoa sempre ocupar, né? Ocupar a mente e tal. Tentar fugir dos estresse. Eu sempre aqui no Questão de Cast eu falo muito sobre arte, né? De certa forma com os amigos, sobre a gente ter, assim, a gente levar as coisas no bom humor e tal. Porque a vida não é fácil, entendeu? Pra ninguém, eu acredito, entendeu? Então, sempre falo, pessoal, vamos ouvir músicas que relevam, vamos, né, apoiar a arte local, vamos apoiar o comércio local, essas coisas assim. Eu acho muito legal a gente estar trazendo aqui pro Questão de Cast. E, você assim, de forma ali na hora da sessão, mais ou menos, como é aquela parte assim, auditiva, música, tem alguma coisa? Eu tô muito curioso mesmo, eu tenho que perguntar. O que acontece? Eu não coloco música porque tem pessoas que são orais, que são as pessoas que elas estão mais conectadas a som, música e etc. Qualquer barulho muitas vezes incomoda elas. Então o fato de eu colocar muitas vezes um som ali, mesmo que seja um som baixinho, um ambiente e tal, talvez tira um pouco do foco dela, entendeu? Para as pessoas que são orais, normalmente eu tento usar a indução um pouco, o transe um pouco mais pesado, para realmente ela não ficar escapando muito o foco, entende? Porque ali na clínica mesmo, muitas vezes passa um caminhão lá fora, passa um carro, né, passa um negócio de propaganda. E aí, para aquela pessoa não perder o foco, com as pessoas orais, normalmente eu tento usar uma medida a mais aí no transe. Mas por essa questão, né? Olha, assim, humanamente, falando assim no meu linguajar, a gente às vezes prender um pouco ali da atenção de qualquer pessoa, né? Por algum minuto, tá muito difícil hoje em dia. E alguns assim, transtornos, alguns problemas, você acredita que os celulares, essas coisas estão trazendo essas doenças do século? Sim, eu acredito que ajuda porque, primeiramente, a maioria das crianças, né, adolescentes, eles não estão se comprometendo mais com o estudo, né? E, querendo ou não, você ficar focado em tela de TV, de computador, de celular, não te ajuda, por exemplo, a ter um sono bom. Dependendo do que você vê, dos conteúdos que você vê, também não te ajudam com isso. Então eu acredito que tá atrapalhando sim, entendeu? Isso, porque, rapaz, e é difícil controlar, né? Eu até falar pro pessoal não ficar vendo muito celular, né? Mas o podcast é pra assistir, viu, pessoal? Não desliga não, hein? Não, sim. E tudo tem limite, né? Normalmente quem vai na clínica e pede orientação em relação a isso, eu sempre informo, olha, a ciência já está estudando essa parte, né?
de a pessoa ficar muito tempo ali na rede social e etc, jogando. E orientam crianças e adolescentes a ficarem 2 horas só por dia. Então pensa só, a gente tem 24 horas, normalmente o adolescente, ele fica mais de 12 horas no computador, mais de 12 horas numa rede social no dia, entende? Então, infelizmente, tá sendo muito usado, não pra, sei lá, pra estudar, pro bem ou alguma coisa do tipo, é mais pra lazer, né? Isso, tipo, a gente, uma coisa que eu me incomodo assim, né, e faz parte do movimento, entendeu? Da forma de transmissão, quem está produzindo conteúdo, eu acho que não está errado, entendeu? Tá dessa maneira mesmo, mas eu vejo uma coisa muito preocupante. A tecnologia é ótima, mas traz assim uma aceleração das coisas. Sim. Antigamente, a gente, né, na minha época, assim, pegava e colocava ali no YouTube. Eu ia assistir um vídeo, demorava muito, porque era tudo lento, tudo devagar. Então a pessoa tinha paciência de esperar carregar todo o vídeo, carregava, né? Ou baixava, né? Os mais antigos, baixava ele antes ali, fora, entendeu? Esperava, tinha toda a paciência, né? Hoje em dia é tipo, a gente não tem paciência de assistir um vídeo, um podcast todo. Assiste, né? 1 minuto e meio, um exemplo, né? Tá muito tempo ainda para as pessoas. Sim. Entendeu? Vou falar do 1 minuto e meio, né? Porque, né? Tem aquele, né? No caso, o programa, né? Tá no Estima TV. E você ali dá algumas dicas, né? Sobre as coisas do seu trabalho, no caso. Sim. E, tipo, vou parabenizar porque os vídeos ficaram muito bons ali. Aquela parte, você explicando ali sobre e uma das coisas que me chamou a atenção também tipo, a palavra angústia. Você usou aquela palavra, né, que tipo, aliviar angústias também, né? E eu pensando assim, poxa, como deve ser, como é o se libertar, entendeu? Como é assim, tipo, a pessoa tá mesmo ali apertada, angustiada, né? Tá passando por um problema ali, né, que toda a família tá ali preocupada com a pessoa, né? Tipo, eu acredito, assim, qual é a satisfação, assim, quando está realizado? Como você se sente, assim, no final de terminar, quando tem o feedback? Extremamente feliz, com certeza. Normalmente a pessoa que ela tá angustiada, ela chega já com, entre aspas, né, o diagnóstico dela, que é uma depressão, que é às vezes um luto, né? Normalmente ela sabe o motivo no qual ela está tendo aquele sentimento. E mesmo que ela não saiba, normalmente quando a gente entra no estado de transe, quando a gente vai ao subconsciente, essa pessoa ela consegue discernir, né, o porquê que ela está daquela forma. Mas é maravilhoso quando a gente descobre, a gente consegue trabalhar, consegue sugestionar certinho ali aonde que a pessoa ela vai resolver, né, ressignificar o que a gente chama, né, aquele problema ali dela, aquela angústia, e fazer aquela pessoa sair de dentro da sala, tipo, alegre, feliz, satisfeita com o trabalho, é maravilhoso. É saber que aquela pessoa vai sair dali e ela vai realmente ser feliz, entendeu? Ser abundante. Surge aqui também uma dúvida e eu vou fazer um questionamento aqui que é do nada, né? No QuestionCast, não é isso? Tipo, vamos supor, eu estou fazendo a sessão no momento e tal, algumas coisas já dá para perceber assim, imediato? Ou sempre tem, assim, como se fala, vários dias, vai acompanhando, tem algumas coisas que dá para perceber no imediato? Olha, eu sempre peço para o cliente ele ser bem claro no que ele quer. A gente precisa disso. Quanto mais claro ele for, mais direto a gente vai ser nas sugestões quando a pessoa estiver em transe. Mas assim, normalmente, porque pensa só, a pessoa tá pagando por aquilo, né? Então ela não quer, tipo, perder o tempo dela, ela não quer gastar o dinheiro dela à toa. Então, normalmente a pessoa ela já vai e já fala, tipo, eu estou me sentindo assim, ou eu já tomo medicamento há tanto tempo, eu não estou conseguindo dormir. Então, conforme ela vai se abrindo, a gente já vai questionando algumas coisas, tipo, você perdeu algum ente querido? Entendeu? Como tá a sua vida financeira? Como tá a sua vida amorosa? Entendeu? E aí ela já vai abrindo. Como foi sua infância? A infância é um ponto-chave, é sempre muito importante.
normalmente muitas pessoas trazem um trauma, né, uma dor oprimida ali da infância, de como foi tratada pelo pai, como foi tratada pela mãe, se houve abandono, né, se houve rejeição, e aí dali a gente já consegue ter um fluxo muito bom na hora do transe. Eu vou tratar um tema aqui que ele é bem assim, complexo, né? É sobre o bullying, né? Na infância. Tipo, o bullying na infância, ele pode influenciar assim, o futuro da pessoa, determinar algumas coisas? Pode. Viu, Pode. pessoal? Viu, pessoal? Precisa fazer um bullying comigo na escola, viu? É culpa de vocês. Vai fazer hipnose, vai fazer hipnose. Vou fazer agora, eu vou participar aqui, agora minha vida vai mudar, vocês não, vocês não deixam. Olha. Mas eu brinquei aqui, mas fizeram muito bullying comigo, viu? Esse pessoal, alguns ali que estão assistindo, viu? O pessoal aqui de Montanha? Não, aqui de Montanha não, mas um pessoal ali do Pará, de Paraupés, viu? Olha, manda um alô pro pessoal lá. Não, olha, eu sou a experiência viva de que o bullying, ele realmente ele pode te ajudar a fracassar na vida, né? Porque antes de eu conhecer a hipnose, eu também passei por bullying, né? Na época eu fazia CCAA e eu nunca fui aquela pessoa de, nossa, Fernanda, os pais dela têm dinheiro e etc. Não, eu sempre tive uma vida muito humilde, mas meus pais sempre priorizaram o meu estudo, os estudos dos meus irmãos e etc. E na época eu recebia muito bullying, de ser chamada de burra, de... Ai, nem lembro mais, foi tão bem ressignificado que eu nem lembro mais, mas desse tipo, ser chamada de bullying, pobre da turma e etc. E aquilo dali não me bloqueou em relação a ser burra, eu sempre estudei, graças a Deus. Mas em relação à vergonha, eu sempre fui muito tímida e aquilo dali sempre foi me bloqueando muito nessa questão da timidez. E aí, quando eu fiz o curso de hipnose clínica, que há aulas práticas no momento do estudo de hipnose clínica, eu fui uma das chamadas lá na frente, e aí foi ressignificado tudo isso, né? E aí foi quando eu comecei a falar na frente dos outros, a falar em palco, entendeu? A falar no púlpito, porque antes eu era, nossa, muito, muito, muito introvertida. Sempre, né, eu trago aqui esse ponto da timidez aqui, né? Porque eu sempre falo pro pessoal que eu sou muito tímido. E, tipo, eu estar aqui conversando com você nesse momento, para várias pessoas estar assistindo ali, né, e tal. Falei, poxa, como assim ele é tímido e tal? E, tipo, não sei, assim, de onde vem, assim, a minha timidez, mas eu sofri muito bullying, viu? Sofri muito bullying na época lá. Eu não uso, assim... eu não uso isso para, como é que se fala, me vitimizar, entendeu? Porque eu acho que eu recebia bullying e às vezes eu devolvia na mesma moeda e até pior, entendeu? Então, tipo... Então era uma época diferente, entendeu? E tipo, vocês não podem me criticar porque eu era menor de idade quando eu cometia bullying com meus colegas. Você não tinha responsabilidade. Eu não podia ser preso naquele tempo, entendeu? Eu não podia me responsabilizar por isso. Mas é um momento assim que eu já vi, eu vi que as coisas com o tempo vão mudando. A pessoa vai criando uma maturidade. Muita gente, após crescer ali, me chamava pelo meu apelido de estimação que eu odiava tanto, que eu não vou repetir aqui, né? E aí um rapaz uma vez chegou e me chamou daquele nome e tal. E aí eu olhei pra ele e dessa vez eu não respondi nada, né? Aí ele olhou bem no meu olho assim e tal. E ele pegou e eu acho que ele sentiu uma empatia. Pegou, botou a mão no meu ombro e falou assim: ô Rafael, me chamou pelo meu nome, entendeu? E aí apertou minha mão assim e após isso aí, né? Eu observei que ele e outras pessoas que faziam aquela zoeira ali e até humilhavam, né? Porque não era ali um momento assim muito, como é que se fala? Era engraçado para todos que estavam em volta, entendeu? Mas era humilhante realmente. E tipo, eu trago isso para os dias de hoje e eu trouxe um pouco dessa parte do tema aqui porque eu vejo que muita gente fala, eu tenho
traumas, eu tenho medo, eu tenho rancor, eu não sei, eu não aceito piada, tem gente que não gosta de piada. Vê uma piada lá e tal, ele já se sente ofendido porque na época da infância ele sofria bullying, entendeu? O comediante lá que só faz aquilo da vida, que é fazer piada no palco, Sim. está ofendendo porque te ofenderam ali realmente na íntegra, te cutucaram. Era como se, eu vou dar um exemplo, é como se alguém te machucou, né? E aí você assistir um filme, você não queria assistir o filme porque tem um machucado lá, entendeu? Então eu vejo que a gente traz pra vida da gente coisas que coisas assim bem antigas. E tem até outro fator que é muito falado, né? Muito falado mesmo, que eu vou perguntar sobre, né? Que até assim, uma pergunta que muita gente fala que não tem nada a ver, né? Que é aquele fator gestacional. Diz que tem crianças que crescem, viram adultos, e na época que ele estava na barriga da mãe dele, ele traz traumas daquela época. É possível? É possível, e esses dias eu atendi um caso desse. Com 3 meses de gestação, a mãe, ou melhor, o bebê, ele já sente tudo que a mãe está sentindo. Então, nesse caso, o bebê, ele estava no ventre da mãe e ele se sentia com medo, muito medo. E ele começava a tremer dentro da barriga, isso é o relato do paciente, tá? E ele começava a tremer dentro da barriga, e aí no momento que ele tá, né, hipnotizado, a gente pergunta, o que tá acontecendo? Aí a pessoa relatou que o pai estava brigando muito com a mãe, etc. E aí aquela cena ali foi ressignificada, entende? Então, várias crianças se veem dentro do berço, sozinhas, entendeu? Às vezes o pai ou a mãe não querem que fique amamentando de madrugada, então deixa o bebê chorando. Então, algumas crianças, ou melhor, alguns adultos que passaram isso na infância, relatam, né, da lembrança. Nossa, olha esse fato assim, porque às vezes assim, ceticamente, né, a gente custa um pouco assim de falar, não, ele é um feto, né? As pessoas falam isso, né? Sim. Assim como falam aí, né, que né, não é vida ainda, né? Tipo, né, vou tocar nesse assunto super chato, desagradável, né? Né, falaram, né, sobre legalizar, né, um aborto, alguma coisa assim, né? Não sei se é verídico, mas o boato é verídico, né? Que já ouviu boatos, não é isso? Então vou reproduzir aqui como boato, porque eu não tenho certeza se é mesmo ou não é, não acompanho assim todas as leis, né? E aí pode prender a gente, né, também. Por isso, espalhando fake news, essas coisas. E tipo, a gente pensa, caramba, né, realmente, eu acredito que um ser, ele talvez não tenha toda a consciência, mas eu acredito que ele tem uma parte ali, quando é bebê, muito grande, não é isso? Então, a Bíblia diz que Deus nos fez, sabe, da gente desde o ventre da nossa mãe. Ele cuida da gente desde o ventre da nossa mãe. Então, para quem é cristão, não tem como aceitar algo do tipo, né? Eu, por exemplo, eu sou contra, não acho correto. Eu acho que se você passou por uma situação de molestação, abuso, alguma coisa do tipo, sei que é doloroso, mas então dê seu filho, né? Pede pra alguém cuidar, dê com abrigo, não sei, mas eu acho que, em último caso, eu acho que você deveria ter o direito de tirar o seu filho, entendeu? Acho que Deus faz tudo perfeito, então acho que a última coisa é você matar alguém. Eu acredito também, eu compartilho também da mesma ideia, entendeu? Tipo, não é julgando assim quem, né, infelizmente, né, fez isso, e a maioria das pessoas que fizeram realmente se arrependem, né? Porque, tipo, eu acredito que a gente mentalmente sã, assim, não vai viver assim feliz pra sempre, né? Não. Eu acho que vai carregar um trauma. A pessoa fica querendo fugir de um trauma e pode achar outro. Vive, e eu já atendi casos assim, da pessoa ela ter se arrependido, né? E já peguei casos de mulheres que não quiseram abortar, mas
infelizmente houve um aborto espontâneo, né? E que a pessoa também sofreu muito. Então, eu acho que é algo que deve se pensar muito, né? Primeiro, correto eu não considero que é. Mas é algo que você deve pensar muito. Se você não quer ter, sei lá, não, desculpa a palavra, não transa, gente. É simples, usa camisinha, usa anticoncepcional, né? Melhor. Também compartilho a mesma ideia, porque é um assunto delicado, mas eu acredito que a gente tem que, né? Tem que dar a opinião da gente realmente sobre esses assuntos, porque... Não gostou, pula essa parte, gente. Continua assistindo, só pula essa parte. Não pula ali. Mas eu vou aqui acentuar mais algumas outras coisas, né? Porque nesse último assunto que abordamos aqui, eu acho quis ressaltar alguns traumas, né? Desde do ventre, né? A pessoa tem uma vida ali, tipo, início, meio, enfim, infelizmente. E tipo, eu vou fazer uma pergunta que não sei se cabe, mas às vezes no fim existe uma doença muito avassaladora, né? Que está destruindo a mente das pessoas realmente, que é o Alzheimer. Existe o Alzheimer, existe algum tratamento assim que pode assim, regredir alguma coisa? Não. Eu lembrei aqui por alto assim. Dentro da hipnose, já me orientaram que o início do Alzheimer você pode ajudar ele a demorar mais para piorar, vamos dizer assim, né? Para ele avançar. Agora, em si, tratar o Alzheimer, não. Aí é medicamento mesmo, não tem muito jeito não. Nossa, É porque, na verdade, o Alzheimer ele é uma doença que ela é causada devido a várias coisas, né? A vários fatores, cada um depende de algumas coisas, mas é algo que você tem que buscar durante a sua vida, você entendeu? Tipo assim, a má alimentação ela pode gerar várias coisas, entendeu? De um câncer a uma obesidade. O Alzheimer é a mesma coisa. Tipo, hoje em dia a ciência já está estudando muito isso. Excesso de medicamento pode causar um Alzheimer no futuro. Excesso de inflamação pode te levar a um Alzheimer no futuro, entendeu? Então, várias coisas assim. Então, o que, na verdade, você tem que fazer para evitar o Alzheimer ou qualquer outras doenças é se cuidar previamente, entendeu? Cuidar da sua alimentação, do exercício e etc. Vou trazer também mais um conteúdo, já que eu comecei a introduzir doenças aqui, do nada aqui no CaixameCast. Não é meu objetivo, gente, colocar doenças aqui, mas teve um mal aí, nós estamos aí finalizando, se Deus quiser, isso, que era o Covid. Muita gente fala que não lembrou de algumas coisas, mudaram tal coisa, eu não era assim antes, e agora, depois disso, tem... assim, eu vou perguntar assim, não sei se cabe também, é uma pergunta aqui. E, no caso, esse tipo de acontecimento, tem como tratar também? Ou essas sequelas são permanentes para essas pessoas? Tem como. Porque normalmente a gente faz ligação de sinapse, né? A gente vai apagando aquela sinapse antiga e vai ligando outras sinapses. Então, a pessoa ela vai se lembrando, igual essa questão de papila degustativa. Algumas pessoas perderam a papila, entendeu? A gente vai fazendo ela relembrar isso e conforme vão se ligando as sinapses, ela vai tendo já vai sentindo, né, alguns sintomas, tipo, muita saliva na boca, o gosto novamente, o cheiro novamente, aí vai fazendo essa interligação novamente. Porque também o cérebro coordena tudo, é isso? Exato. E, tipo, igual a gente vê alguns episódios, coisas de comédia, hipnose, um exemplo, a mão da pessoa foi hipnotizada, tipo, um exemplo, coisas assim. A gente sabe que realmente é a mente, não é isso? É um tratamento assim direto. E, poxa, eu acho muito bacana, muito legal estar realçando essas coisas. Eu vejo que eu estou fazendo muita pergunta para você, viu? Tem pessoas que são mais tendenciosas à hipnose, que elas são hipnotizadas mais fáceis. E normalmente, para hipnose de palco, eles observam mais isso. Aquelas pessoas que são mais suscetíveis à hipnose. Aí fica mais fácil trabalhar, entendeu?
Agora eu vou jogar um tema polêmico aqui, viu? Você, né, o pessoal de casa aí, esse tema é polêmico, é sobre hipnose, mas é bem polêmico. Vou perguntar aqui, do nada, né? Eu posso não responder? Pode. Se dependendo, for assim, né? Falar, eu prefiro não responder, beleza, porque é tenso. É polêmico pra caramba. Olha, existem, né, alguns indícios, fatores, né, que tem muitos líderes religiosos que eles utilizam um transe ou hipnose para manter fiéis ou impressioná-los. Isso pode ser verdade? É verdade. Infelizmente. Assim como eu uso, por exemplo, de persuasão na minha venda, um líder religioso ele pode usar também de persuasão. É por isso que eu indico, leiam a Bíblia, para vocês não serem enganados. É simples assim. É isso. Porque a persuasão ele é um grau assim, muito visível de hipnose, não é isso? Sim. Assim, tipo, vamos lá. A pessoa ficar ali na frente de um vídeo por 2 horas e perder a atenção ali daquele vídeo. Pode ser uma forma de hipnose ali também, uma forma... É o que a gente diz que a pessoa entra em transe, né? Ela tá ali no consciente dela, porém muitas vezes ela tá desfocada. Já aconteceu, por exemplo, de você tá dirigindo, mas tá pensando em outra coisa, e aí você já passou do lugar ali. É exatamente isso, entendeu? Isso é o que a gente diz que é hipnose. Você tá ali fazendo algo que você deveria, entre aspas, estar consciente, mas você tá no seu subconsciente, vagando, pensando em alguma coisa, alguma tarefa, e faz meio que aquilo no automático. Eu dirigindo, né? Eu tento sempre manter e voltar pro agora, porque às vezes eu tô aqui, mas parece que eu não tô aqui. E é automático, coisas automáticas, né? Sim. E tipo, eu falo, não, Rafael, você tá dirigindo. Você tá dirigindo. É comum. Na verdade, o nosso cérebro faz isso pra gente economizar energia, né? Leva a gente, sempre leva a gente pro subconsciente. E bota a gente meio que no automático, né? Pra escovar os dentes, algumas coisas simples. Mas igual essa questão que você falou do filme, do vídeo e tal, isso é muito comum quando você tá vendo um filme de romance e tal, ou de um pai, de uma mãe, e aí você entra em contato com o seu eu, e aí algumas coisas ali são similares à sua vida, e aí é por isso que você entra no que a gente chama de transe, né? Que é na área das emoções, no subconsciente, aí você chora e etc. Por isso. No caso, eu já me deparei assistindo alguma coisa na TV, uma propaganda, e tipo, aí ficar ali olhando simplesmente e alguém bater e falar, olha, o que é que tá passando ali? Aí eu só falo, não sei, realmente eu só tava aqui distraído, tipo, a gente às vezes parece que viaja um pouquinho, né? Isso, e tipo, mas esse momento assim eu acho muito bom, sabe? Quando eu consigo estar ali na frente de uma TV, de algo ali, e me desligo, sabe? Desligar. Sim. E na hora da hipnoterapia, a pessoa de certa forma, ela desliga, mas ela tá consciente? Completamente. Porque, igual eu comentei com você, né, há algum tempo, quando a pessoa ela é muito oral, eu tento evitar o máximo de barulho possível, porque pode incomodar. Então ela tá ali no subconsciente dela, fazendo um trabalho, mas tudo que acontece dentro da clínica, ela tem total noção, entendeu? Já teve vezes, por exemplo, não é aconselhável, mas de vez em quando acontece. Já teve vezes, por exemplo, de eu estar atendendo alguém e chegar alguém na porta a tocar a campainha. Aí eu falo, olha, continue na sua mente, continue respirando fundo e tal. Falo ali com a pessoa, saio, me retiro da sala, vou lá, abro a porta, dou bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa entra, eu fecho e volto da mesma coisa, entendeu? Foi hoje pela manhã, eu tive um tratamento online e infelizmente a questão de online é isso, né? Infelizmente a conexão caiu. E aí a pessoa normalmente ela pegou, ó, Fernanda caiu aqui, entrou novamente, né? E continuou. Então é bem tranquilo essa questão de trânsito. Tipo, eu acho muito, muito legal, por isso que eu fico toda hora repetindo a mesma coisa. E, por exemplo, a gente tá
tá passando por esse processo e existe assim, às vezes para algumas pessoas, uma quantidade de sessão para tratar alguma coisa, tem algum, no primeiro, vamos supor, por alto, assim, eu fiquei sabendo que tem um orçamento, não é isso? Quando você atende as pessoas, aí nesse primeiro ali você consegue já marcar ali as sessões do mês, como funciona assim essa parte? Então, normalmente, para ansiedade, essas coisas mais dia a dia, né, que a gente vê aí, que todo mundo tem, normalmente com 3 sessões a gente resolve muito bem. Para casos de depressão, a gente sempre estuda, porque vai depender do que a pessoa, né, tipo, já teve clientes que chegou com 14 anos de depressão, 19 anos de depressão. Então, assim, é uma coisa que você ficou muito tempo ali, e dependendo de tudo que você viveu, você só vai somatizando problemas, somatizando mais dores. Então, e tudo isso a gente tem que ressignificar, a gente tem que trabalhar de alguma forma. Então, muitas vezes, preciso ali de 4, 5 sessões. Mas na primeira sessão que eu faço com o cliente, eu já faço esse protocolo aí para saber, né, quantas sessões vai precisar, como que vai ser o processo dela. Olha. Mas esse momento aqui no Christian Cast, né, aquele momento, né, que eu constranjo o convidado, falo assim, olha, você vai olhar para a câmera, vai mandar alô para quem você querer, né? Você pode mandar alô para sua mãe, para sua família, para os seus amigos, né, para o marido, entendeu? Aí nesse momento você fica à vontade. Minha nossa. Então, eu vou mandar um oi, claro, né, pros meus pais, que eu amo eles. Meu irmão tá fazendo aniversário hoje, não vai ser no dia, né, mas não tem problema não. Meu irmão fez aniversário hoje, no dia que eu estou gravando. Parabéns, meu irmão. Pro meu marido, obviamente, meu amor, te amo. Deixa eu ver quem mais. Uma bênção aí do meu pastor, né, meu pastor, minha pastora. Ah, tá. Olha, Daniel, maravilhoso, gente. Pediu pra eu lembrar, tá? Atendimento em Nova Venécia, dia 17/7, ok? Cai numa segunda-feira. E é isso. Pessoal, eu estou assim, muito contente mesmo de estar aqui Obrigada, com a Fernanda Beltrame. E, pessoal, esse foi mais um QuestioneCast. Espero que vocês tenham curtido aí. E obrigado por sua audiência. E até uma próxima. Tchau. Obrigada, gente.